vocês aula com a professora Sabrina, não percam. E dia 23 de setembro, é um convite, convido todos vocês a estarem presentes. Eu vou dar maiores detalhes, tá? À medida que o curso passa, mas dia 23, convido vocês a estarem às 7 horas da noite em uma live sobre literatura, mais especificamente sobre a obra de Graciliano Ramos, o jeito como ela é abordada nos vestibulares, ok? E é uma live comigo e com o escritor Ricardo Ramos Filho. Eu vou postar o cartaz digital no nosso grupo para vocês verem, tá bom? E o professor Ricardo Ramos Filho nada mais é que o neto do próprio Graciliano Ramos. Professor Ricardo Ramos Filho é professor doutor pela USP, presidente da União Brasileira dos Escritores, professor universitário da FMU, currículo impecável, um professor top para vocês aí, que me deu a honra de dividir uma live comigo, e nós estaremos juntos dia 23, às 7 horas da noite, eu convido vocês e vou dando maiores detalhes, beleza? Sobre literatura. É isso, galerinha, uma boa aula, fiquem bem, cuidem-se, jura, vou fechar meu microfone, arrasa. Valeu, Edson, um abraço, querido. Só aguardando a regressiva para a gente começar. Olá, pessoal! Olá, todo mundo! Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, aos que não me conhecem aqui ainda, eu sou o professor Jura, professor de Química, tá bom? Alguns já estavam lá na primeira aula da primeira semana. Pessoal, só deixa eu ajeitar aqui tudo certinho, beleza? Edson, só me fala aí, tá me ouvindo bem? Tranquilinho? Tranquilo, Jura. Perfeito. Beleza, então, meus queridos. Aos que estavam na primeira aula, muito bom revê-los, tá? Aos que não estavam, galera, sou o professor Júlia, sou professor de Química aí há 16 anos, né, pessoal? Trabalhei em vários sistemas de ensino, ângulo, positivo, coque, com o maior prazer. Eu venho aí vestir a camisa, tô até com a camisa da escola hoje, Edson, ó, com o maior orgulho, tá bom? Nesse projeto que é sensacional, pessoal. Eu falo que esses projetos que envolvem pessoas que querem estudar, a gente que gosta da educação, quando a gente vê pessoas que querem estudar, não tem coisa melhor. Então, eu espero que seja uma aula agradável, seja uma noite interessante para vocês, tá bom? E eu quero que, ao término da aula, seja da melhor maneira possível. Hoje, diferente da última aula, pessoal, que nós tivemos, hoje eu consigo ler o chat de vocês a qualquer momento, tá bom? Então, que nem, ó, a Liara já colocou aqui, ó, Uia, hoje está super produção e tal. Então, pessoal, o que vocês mandarem, tá bom? A gente vai lendo na hora, vai tirando dúvida na hora com vocês, tá bom? Deixa eu só tirar daqui, que eu tinha aqui aberto esse timer, para a gente entrar, então, na nossa apresentação de hoje, galera, tá bom? Aqui, beleza. Pessoal, então acredito que todos estejam vendo aí meus PowerPoints. Pessoal, ao término da aula, eu vou mandar esses PowerPoints para vocês, esses slides aqui, tá bom? Então, eu já mandei durante o dia um PDF. Aquele PDF é um resumo de tudo que a gente vai ver hoje. Tudo bem? E vamos fazer alguns exercícios. Se no decorrer, depois você pegar aquele PDF, tem alguns exercícios, professor, estou com dúvida, algum exercício não consegui fazer, vocês fiquem à vontade, eu estou à inteira disposição de vocês. Tudo bem, pessoal? E a nossa aula de hoje? Aqui é a nossa aula de número 2, né? Porque nós tivemos a aula 1, que a gente falou de matéria, química e a matéria. Hoje a gente vai falar um pouquinho de matemática, pessoal. Uma matéria que eu tenho certeza que o Edson, a Fariz, adora essa parte matemática. Né, pessoal? Mas nós vamos falar um pouquinho de matemática dentro do estudo da química. E nós vamos falar especificamente, gente, de uma matéria chamada Soluções e Solubilidade. Pessoal, é uma matéria que tem caído muito nos vestibulares, Enem, FUVEST, FUNESP,
dentre outros, tá bom? Que sempre vale a pena a gente comentar dessa matéria. Só que antes da gente falar sobre soluções e solubilidade, a gente tem que entender o que é solução, tudo bem? Então vamos entender o seguinte. Vocês sabem que algumas substâncias têm a capacidade de se dissolverem entre si e outras não. Vamos dar um exemplo? Água e álcool se dissolvem. Água e óleo não se dissolvem. Água e álcool, por se dissolverem, a gente fala que forma um sistema monofásico. Monofásico que apresenta uma única fase. Já água e óleo apresentam duas fases. Você enxerga duas porções que podem ser identificadas visualmente falando. Então, água e óleo já é uma mistura heterogênea, que a gente fala de bifásica. Tá, Jura, mas o que isso tem a ver com a nossa matéria? Tem muito a ver. Solução, pessoal, é o nome dado a toda mistura homogênea. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, ou seja, aquelas que se misturam. Água e álcool, água e uma pitada de sal, água e uma pitada de açúcar. Por que a gente fala uma pitada? Que se você pegar muito sal e colocar na água, vai chegar uma hora que tem tanto sal, tanto sal, tanto sal, que parte desse sal deposita no fundo. Se você enxerga o sal separado da água, aí já não é uma solução. Porque para ser uma solução, toda substância tem que estar dissolvida na outra. Água e óleo, pessoal, que a gente enxerga duas fases, uma mistura bifásica, então já não é considerada solução. Então, o próximo slide, pessoal, fala exatamente isso para nós, tá bom? Soluções são misturas de duas ou mais substâncias que apresentam aspecto uniforme. Nesses dois desenhos, pessoal, tem dois escritos aqui embaixo que talvez esteja ruim de enxergar aí, mas não tem problema, tá bom? Porque o importante dessas figuras é falar para vocês o seguinte: a gente, quando fala de solução, a primeira coisa que vem em mente são soluções líquidas, formada, por exemplo, por água e pitada de sal, água e pitada de açúcar. Mas a gente tem, por exemplo, o latão. O latão é uma solução sólida. Professor, como eu sei que o latão é uma solução? Porque se você olhar, por exemplo, esse instrumento, esse saxofone, você percebe que visualmente ele tem uma cor só. Porém, ali eu tenho misturas de zinco, cobre, que eu não vejo esse zinco, esse cobre separado. Eu vejo num aspecto uniforme, todo amarelado. Então, quer dizer que o latão é uma solução sólida. Esse ouro aqui, pessoal, da minha aliança, ó, é o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, pessoal, perceba, ó, parece que é um aspecto só. Só que aqui, além de ouro, tem prata e cobre. Então, eu tenho uma mistura de substâncias, só que com aspecto uniforme. Então, isso aqui também é uma solução sólida, tudo bem? E por que está a foto do planeta aqui, pessoal? Porque a nossa atmosfera é uma solução gasosa. Como assim uma solução gasosa? Na nossa atmosfera, nós temos vários gases que predominam nitrogênio e oxigênio, tá? Tem outros gases, mas a predominância é nitrogênio e oxigênio, que estão misturados de maneira uniforme. Então, eu tenho um exemplo de uma solução gasosa. Então, eu posso ter solução líquida? Pode. Solução sólida? Pode. Solução gasosa? Posso. Porém, todas são soluções porque eu tenho uma substância totalmente dissolvida em outra. Tudo bem, pessoal? E uma parte importante que vale a pena dizer que as soluções são divididas em duas classes. Não vamos dizer classe, mas dividida em duas porções. A solução ela é dividida em soluto e solvente. O que é o soluto e o solvente? O soluto é o composto a ser dissolvido. E o solvente é o responsável pela dissolução do soluto. Então, a gente sempre fala de uma maneira assim, quer ver? Solvente é aquele que dissolve o soluto. E o soluto é aquele que é dissolvido pelo solvente. Tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Imagina uma mistura de sal e água. Quem dissolve quem? É o sal que dissolve a água ou a água que dissolve o sal? E é óbvio que é a água que dissolve o sal. Como a água dissolve o sal, quer dizer então que a água é o solvente e o sal é o soluto. Se eu fizer um leite com achocolatado, existe até hoje uma briga Nescau e Toddy, que é mais gostoso, tal. Vamos pegar o Nescau, porque o Nescau dissolve... Toddy é mais gostoso, Toddy é mais gostoso. Todo mundo fala isso. Olha lá, uns já falam Nescau. Apesar de que eu gosto muito do tal do Nesquik, viu, Edson?
O Nesquik é uma maravilha também. Nesquik, verdade. A Yasmin também é do time do Nescau. Eu sempre encho o saco deles no sábado. Olha lá, viu? Ó, e toda a galera do Nescau, viu? É só os velhos que gostam de Toddy, viu, Edson? Nesquik é bom também. Pessoal, então voltando ao que você estava falando, vamos falar do Nescau, porque o Nescau ele dissolve um pouquinho melhor na água do que o Toddy. Se você pegar e jogar Nescau no leite, o Nescau é o soluto e o leite é o solvente, tá? Então, solvente é aquilo que dissolve o soluto. Porém, pessoal, na grande maioria das soluções, a gente utiliza como solvente a água na fabricação, na produção de medicamentos, produção de vacinas que tanto falam. O solvente é água. Então a gente chama a água, pessoal, carinhosamente de solvente universal. Solvente universal pela capacidade de dissolver a maioria das substâncias, tá? Então a gente chama a água de solvente universal, beleza? Pessoal, antes da gente ir para a próxima tela, uma coisa muito importante a se dizer, tá bom? A massa de uma solução, ela sempre será composta pela soma do soluto mais solvente. Isso é muito importante para a continuidade do nosso estudo. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, pessoal? Estou querendo dizer o seguinte, que se eu tiver 20 gramas de sal e dissolve-se em 100 gramas de água, minha solução pesa 120. Ô professor, mas isso é meio óbvio. É meio óbvio, mas muita gente não tem essa noção. Então, a massa total da solução é sempre o que você adicionou, a massa do que você adicionou, mais a massa do solvente que você tinha. Então, se eu tenho 100 gramas de água e 20 gramas de sal, ao misturar eu tenho 120 gramas de solução. Então, a massa de uma solução é sempre a massa do soluto mais a massa do solvente. Tudo bem, pessoal? E agora nós chegamos numa parte muito importante da nossa aula, onde a gente coloca a definição do que é solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade ou apenas solubilidade é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Sempre que eu vou falar de coeficiente de solubilidade ou solubilidade, eu sempre faço uma pergunta. E a minha pergunta é o seguinte: sal dissolve na água? E a resposta, pessoal, muitos falam assim, ó, sim, sal dissolve na água. Mas essa não é a resposta correta. A resposta correta seria depende. Por que, Jura, depende? O sal, lógico que dissolve na água. Então, deixa eu dar um exemplo. Se você pegar um copinho de água desse tamanhozinho, assim, ó, o chamado shot. Você pega um shotzinho de água e você coloca lá 3 quilos de sal. Vai dissolver o sal? É óbvio que não. Tem muito sal para pouca água. Então, a solubilidade de uma substância em outra depende praticamente de 3 fatores. Primeira, o tanto de soluto que eu tenho para dissolver. Então, no caso do exemplo, sal e água, o tanto de sal que eu tenho para dissolver. O tanto de solvente disponível para solubilizar esse sal. Então, o tanto de água. E um terceiro fator muito importante, pessoal, que é a tal da temperatura. A temperatura ela interfere diretamente na solubilidade de uma substância, principalmente sólida. Quer ver um exemplo muito comum que acontece na nossa casa? Você aí já deve ter jogado açúcar ou Nescau, vamos voltar no Nescau, no leite quente e no leite gelado. Percebe-se, pessoal, que no leite quente dissolve muito mais o Nescau do que no leite gelado. Porque a temperatura ela pode favorecer ou desfavorecer a solubilidade de uma substância. Então, pessoal, o que vem a ser a solubilidade? Então, vamos dar uma situação problema. Imagina que eu tenho um copo com 100 gramas ou 100 ml de água, tudo bem? E aí eu pego um pouquinho de sal e jogo nessa água e misturo. E percebo que todo o sal se solubilizou. Aí eu jogo um pouquinho mais de sal e percebo que esse pouquinho mais também solubilizou. E aí eu vou jogando sal, vou chegar jogando sal, jogando sal, jogando sal, até que chega uma hora que não dissolve mais. Quer dizer que a partir daquele limite, o que eu jogar de sal vai depositar no fundo do copo de modo que não dissolva nessa água. Você já deve ter feito isso, por exemplo, com Nescau no leite. Você vai jogando Nescau, 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 Nescau. Chega uma hora que tem tanto Nescau, que o excesso de Nescau se deposita no fundo do leite. Então, o que vem a ser a solubilidade? Solubilidade, pessoal, ou coeficiente de solubilidade,
É aquela quantidade máxima, limite de soluto que você pode adicionar em 100 gramas de solvente a uma dada temperatura. Então, a gente define solubilidade ou coeficiente de solubilidade como sendo a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido a uma certa temperatura em 100 gramas de água. Professor, por que 100 gramas de água? Porque 100 gramas de água é medida padrão. Utilizou-se 100 gramas como referência para determinar o máximo que pode dissolver de um determinado soluto a uma certa temperatura. Vocês poderiam falar, professor, mas peraí, eu vou ter que decorar a solubilidade de todas as substâncias em todas as temperaturas? E a resposta é não. Esse valor ele é dado para você. Então, para cada substância, a cada temperatura, você tem uma solubilidade específica. A sua parte é interpretar o que ele fala. E dependendo do tanto de soluto que tem ali dissolvido, pessoal, a gente pode dividir a solução em 4 tipos. Eu posso ter uma solução insaturada, saturada, saturada com corpo de chão ou corpo de fundo, ou supersaturada. Que a gente vai falar qual é a diferença de cada uma agora. Tudo bem? Então, pessoal, começando aqui interpretando essa informação. Tudo bem? Vamos interpretar. Ô, gente, se aqui está escrito dado, quer dizer que a informação está sendo dada para vocês. Isso aqui eu não achei, isso aqui eu não descobri nada. O exercício já me deu essa informação. Então, o que o dado diz? Ele diz o seguinte, que o coeficiente de solubilidade do NaCl, pessoal, conhecido sal de cozinha, ok? Tá certo que o sal de cozinha ele tem traços de iodo, segundo a regulamentação do governo federal, mas vamos entender de uma maneira clara, mais fácil, que NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, tudo bem? E coeficiente de solubilidade sendo o limite máximo de sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Esse dado nos diz o seguinte, pessoal, olha aqui que está escrito em amarelo, ó. 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus. O que esse dado está informando-me? Que a 20 graus, o máximo de sal que eu dissolvo em 100 gramas de água é 36 gramas de NaCl. 36, pessoal, é o limite. Professor, eu consigo dissolver menos que isso? Sim, você consegue. O que você não consegue é acima dos 36. Ok? Isso é dado para nós. Então, vamos dar uma olhada na situação problema, pessoal. Eu tenho aqui um potinho, não sei se vocês conseguem enxergar daí, tudo bem, mas eu vou ler aqui para vocês. Depois, como eu disse, os slides serão enviados para vocês, então vocês vão lembrando da aula com base nos slides. Aqui eu tenho um potinho com 30 gramas de sal de cozinha, de NaCl. E aqui um copo no meio com 100 gramas de água, tudo bem? Pessoal, pensa comigo. O limite é 36. O limite é o máximo que eu dissolvo. Eu dissolvo no máximo 36 gramas. Se eu jogar 30, 30 está acima ou abaixo do limite? E a resposta é abaixo. Abaixo do limite significa assim, ó, que esses 30 gramas vão dissolver totalmente e tem espaço até para dissolver mais, porque o limite é 36. Isso significa, pessoal, que o tanto de soluto que eu joguei está abaixo do limite. Quando está abaixo do limite, pessoal, nós chamamos isso de solução insaturada. Então, uma solução insaturada é quando a quantidade de soluto está abaixo do limite. Então, o limite é 36. Se eu joguei 30 ou qualquer valor abaixo dos 36 em 100 gramas de água, vai ser uma solução insaturada. Então, se em 100 gramas de água, nesse caso, eu jogar 30, 31, 32, 33, 34, 35 é insaturada. Se eu jogar 36, aí ele já não é mais insaturada. Vai ser o quê, professor? Então, vamos para o próximo slide. Pessoal, olha essa situação agora. Adicionou-se 36 gramas de sal em 100 gramas de água. O que significa ter adicionado 36 gramas? Que esses 36 gramas serão dissolvidos totalmente, mas no limite máximo de dissolução. O que estou querendo dizer? Que 36 é o limite. E a quantidade adicionada foi exatamente o limite máximo. Quando a quantidade adicionada é exatamente o limite máximo que pode dissolver, a gente chama de solução saturada.
Então, solução saturada é quando a quantidade de soluto adicionado é igual ao limite, é igual ao coeficiente de solubilidade. Pessoal, não é muito da época de vocês, tá bom? Mas os mais velhinhos vão lembrar disso. Eu tenho certeza que o Edson já deve ter ouvido isso da mãe dele também, tá? Quando a mãe chegava para você e falava assim, ó, moleque, eu tô saturado de você, prepara que ela tá sem paciência, ela já tá no limite. A próxima é uma porretada no meio da cabeça. Edson, eu tô certo? É isso mesmo? Inclusive, eu acho que nós tínhamos direito a receber retroativamente por danos físicos. Não é verdade? Com certeza. Eu tenho até uma passagem, Edson, que uma vez minha mãe lavando o quintal lá de casa e aquele negócio de criança de escorregar no meio do sabão, sabe? Aquele negócio de escorregar no meio do sabão. E eu e meu irmão lá e minha mãe varrendo, vai, escorrega aí, filho, pra mãe não sei o quê. E meu irmão chegou pra mim e falou assim. E meu irmão chegou pra mim, meu irmão chegou pra mim e falou assim. Minha mãe chegou pra mim e falou assim. Meu irmão chegou pra mim e falou assim: ô Ju, vamos derrubar a mãe? Vamos escorregar e derrubar a mãe? Eu falei, não vamos fazer isso, não. Tendências suicidas, né? Não, eu falei assim, de boa, não vai acontecer nada. Minha mãe vai entrar na brincadeira, né? Beleza, vai entrar na brincadeira. Claro que vai. Claro. Eu fui igual o Superman, eu fui até de braço aberto, assim, ó. As mães eram tão calmas. Eu dei um rapa nela, sabe aquele rapa com a mão, assim, ó, bem no tornozelo? Meu Deus do céu. Ela caiu com o bumbum no chão, do jeito que ela foi, ela pegou o cabo do rodo de madeira e deu no meio das minhas costas, assim, ó, pum, moleque! Envergou o cabo, assim, ó, pum! Eu falei, mãe, e ela falava, eu tô saturada de vocês, eu tô saturada. Eu falava, oi, eu não sabia que ela tava no limite dela, senão não teria feito isso, entendeu? O problema desses cabos é que eles não quebravam, viu, gente? Só para constar, material resistente daquela época, viu? Rachava e ficava aquelas ferpas, e a mãe fazia questão de chuchar você com a ferpa ainda. Esse é o grande problema. Tinha outra versão da espada de São Jorge, que ela é porrete até um certo nível, depois ela vira chicote. Ela é 2 em 1. Exatamente. E eu não sei por que as mães faziam isso, porque nós éramos crianças, como vocês podem ver, comportadas. A minha mãe tinha uma. A minha mãe, a saturação dela, Jura, foi um dia que eu fiz uma cagada lá na escola, eu nem lembro o que eu fiz direito. Eu sei que eu cheguei em casa e subi num pé de manga. Ela não conseguia subir, né? Ela só olhou para mim e falou assim: bom, você vai descer. E aí foi escurecendo. A criança vai descer, né? Ela estava lá no pé do pé de manga, com o porrete esperando. É uma coisa de louco. As mães elas tinham um psicológico bem legal. Falaram, você vai descer, só que ela vai acumulando raiva, né? A saturação vai aumentando. Quando ela pediu para você descer a primeira vez, Edson, ela estava no limite insaturado. Ela aguentava um pouquinho mais ainda, mas anoiteceu, ela já estava no limite máximo de saturação dela. Perfeito. Eu percebi. Pela força. Imagina. Aí já é física, né? Você tá vendo que eu não gosto de exatas? Porque aí já é física. Eu percebi pela força utilizada na pancada. Força e velocidade. Por isso os exercícios poderia ter ido, né? A criança Edson passeando, subindo no pé de manga, levou uma força aplicada F no lombo das suas costas. Poderia elaborar alguma coisa, né? Seria muito maneiro. Ai, caramba. Voltando então. Pessoal, então já deu para ter uma noção que é uma solução insaturada e saturada. Saturada está no limite máximo, certo? Se sua namorada ou seu namorado chegar para você e falar assim, nossa, nosso relacionamento está saturado, quer dizer que está no limite. Um pouquinho mais vai acontecer alguma coisa. Então, leva para comer um lanche, para tomar um picolé, faz alguma coisa, senão você vai perder o crush ou a crush. Alguma coisa tem que fazer, beleza, gente? Pessoal, uma coisa muito importante antes de continuar a nossa aula, tá? Que eu não comentei, mas agora veio aqui na minha cabeça. Por isso é importante a gente... Às vezes a gente vai conversando de outros assuntos, vão vindo, tá? Que fica uma coisa bem clara, tá? A quantidade de soluto dissolvido num solvente é proporcional. O que eu estou querendo dizer? Que se eu dissolvo 36 gramas em 100 de água, quer dizer que se eu aumentar ou diminuir a quantidade de água disponível, a quantidade de soluto que dissolve aumenta ou diminui proporcionalmente. Proporcionalmente significa
que se eu dobrar a quantidade de água de 100 para 200, por exemplo, a quantidade de sal que dissolve também é o dobro. Então, a quantidade de soluto e dissolvente que dissolve-se entre si, pessoal, são relações diretamente proporcionais. Aumentou um, o outro aumenta de maneira proporcional. A temperatura, pessoal, já não se enquadra nisso. Se você dobrar a temperatura, nem sempre você dobra a quantidade de sal dissolvido. Por isso, para cada temperatura tem um coeficiente de solubilidade. Tem sais, por exemplo, outros sais, né? Porque quando a gente fala sal, a gente fica muito no sal de cozinha, mas existem vários sais, né? O giz escolar é um sal chamado sulfato de cálcio. Então, para cada sal tem uma solubilidade para diferentes temperaturas. Então, se eu dobrar aqui de 20 para 40, não necessariamente a solubilidade do soluto dobra também. Porém, repito, soluto e solvente, esses dois sim, variam de maneira proporcional. Agora, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Imagine que eu tenho agora 50 gramas de sal, 50, e nós sabemos que o limite é 36. Isso significa, pessoal, que se eu jogar 50, dos 50, 36 dissolve. 36 dissolve tranquilamente. Mas e a diferença dos 36 aos 50, ou seja, 14 gramas? Esses 14 gramas, pessoal, não dissolve, então ele vai para o fundo do frasco. Que é a mesma coisa que acontece quando a gente joga muito Nescau no leite. O leite ele dissolve uma certa quantidade de Nescau. O excesso que não dissolve vai para o fundo do frasco. Esse sólido que vai para o fundo do frasco, pessoal, ele tem 3 nomezinhos. Você pode chamar ele de corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado. Atualmente, pessoal, a gente usa mais as terminologias corpo de fundo e corpo de chão. Precipitado é uma terminologia antiga, da época que eu fazia a faculdade ainda, mas já mudou essa terminologia. Usa-se mais corpo de fundo ou corpo de chão. Então, o que vem a ser, pessoal, saturada com corpo de chão? É quando a quantidade adicionada está acima do limite. Então, o limite é 36 e você jogou acima do limite. Essa diferença acima vai para o corpo de fundo. Que fica bem claro, tá, pessoal? O corpo de fundo é o excesso e não todo o sal que você adicionou. Como assim, Jura? Eu não entendi o que você disse. Muito simples. Eu joguei 50, você não vai ter os 50 de corpo de fundo. Desses 50, você vai dissolver 36, que é o limite. O que vai para o fundo é a diferença dos 50 para 36, que no caso é 14. Tá, pessoal? Então, o corpo de fundo é sempre a diferença daquilo que você adicionou menos o que dissolveu. Adicionei 50, dissolveu 36, a diferença, a subtração disso é 14, que é o que não dissolveu. E agora, pessoal, existe um caso muito clássico, que muita gente não entende o que é. Mas na aula de hoje vocês vão entender o que é uma solução super saturada. Pessoal, vamos entender o que é uma solução supersaturada, mas vocês têm que entender o contexto da história, tá bom? Eu peguei 50 gramas de sal e joguei em 100 gramas de água. E lógico, eu vou ter 14 gramas de corpo de chão. Até aí, vocês já entenderam. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar esse copo, que tem 14 gramas de corpo de fundo, e vou levá-lo ao fogo. E vou acender esse fogo, ok? Vou levar no fogão e vou acender o fogão lá, pôr fogo nesse copo. Considerando que é um copo que resista a altas temperaturas. Conforme vai aquecendo, pessoal, esses 14 gramas ele vai dissolvendo. Porque no caso do sal de cozinha, quando você aumenta a temperatura, ele vai dissolvendo mais. Então ele vai dissolvendo, até aqueles 14 gramas de corpo de fundo dissolver totalmente. Hora que eu perceber que tudo dissolveu, presta bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou desligar o fogão e não vou relar mais no frasco. Eu vou levantar as minhas mãos, igual o MasterChef. Vou levantar minhas mãos e não vou mexer mais naquele copo. Eu vou deixar naturalmente o copo voltar para a temperatura de 20 graus. Pessoal, pensa com o Jura. Ao retornar a 20, o que deveria acontecer com aqueles 14 gramas? Teoricamente falando, deveria voltar para o fundo. Mas ele não volta. Você consegue dissolver acima do limite. O limite era 36. Mas ao ter esquentado e resfriado o frasco naturalmente, sem mexer nesse frasco, ele conseguiu dissolver aquele excesso que era corpo de fundo. Isso é uma solução supersaturada. O problema da solução supersaturada, pessoal, é que ela é extremamente instável, quimicamente falando.
O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Ser instável quimicamente falando. Que se você pegar uma colher, bater nesse frasco ou agitar, aqueles 14 gramas que estavam totalmente dissolvidos, ele volta para o fundo e volta a ser um saturado com corpo de fundo. Então, pessoal, uma solução super saturada é muito difícil você tê-la, porque você tem que esquentar o frasco, controlar a temperatura para que o excesso dissolva e deixar resfriar naturalmente, de modo que você mantenha dissolvido o excesso. Isso é uma solução super saturada. Professor, mas como no vestibular eu vou diferenciar uma super saturada com uma saturada com corpo de chão? É muito simples. Se ele falar para você no vestibular, adicionou 50 gramas de soluto. Quando ele fala a palavra adicionou, ele não está afirmando que dissolveu. Olha a interpretação como é importante. Então, pessoal, quando ele fala adicionou 50 gramas, quer dizer que ele adicionou acima do limite. Então, vai ter corpo de fundo. Agora, se ele falar assim para você, ó, dissolveram-se 50 gramas. Se ele está afirmando que dissolveu 50, quer dizer que dissolveu acima do limite, porque o limite era 36. Então, aí é supersaturada. Então, uma solução supersaturada, pessoal, é quando dissolve acima do limite. É muito difícil você conseguir, na prática, uma solução supersaturada, mas confunde muita gente no vestibular. Tudo bem? Pessoal, sabendo as diferenças de solução insaturada, saturada, saturada com corpo de chão e supersaturada, chegou o momento da gente fazer interpretação de gráfico. E a gente vai chamar esse gráfico de curva ou diagrama de solubilidade. O que vem a ser uma curva ou um diagrama de solubilidade, pessoal? Diagrama, como pode-se dizer, eu vou ter dois eixos, o eixo X e o eixo Y, ou seja, o eixo abscissa e o eixo ordenada, onde eu consigo, nesse diagrama, nesse gráfico, determinar a solubilidade de diferentes sais em diferentes temperaturas. Essa é a função da curva de solubilidade. Tudo bem? Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa curva para vocês entenderem, tá bom? Perceba que aqui no eixo abscissa eu tenho temperatura. Então, perceba que ali eu tenho temperatura de 20 em 20. 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Beleza? E no eixo ordenada, olha o que está escrito aqui em cima, ó. Solubilidade, gramas de soluto em 100 gramas de água. Então, o eixo ordenada, pessoal, ele está me falando quantos gramas de cada um dos solutos A, B e C dissolve em 100 gramas de água. Tudo bem? Então, para vocês entenderem, A, B e C é o nome hipotético que a gente deu para diferentes substâncias. Tá bom? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui na curva verde, que é a curva do sal C. Se você pegar, por exemplo, a 100 graus e subir até a linha verde, você percebe que ele dissolve 80 gramas em 100 gramas de água. Então, pessoal, é só ver que temperatura deseja. A temperatura que você deseja, você vai subir até chegar no sal que ele queira saber. Por exemplo, ele quer saber sobre o sal B. Então, você vai pegar 60 graus e subir até a linha azul. Chegou lá, você cruza na intersecção e você vai descobrir qual é o valor de gramas de soluto para 100 gramas de água. Perfeito? Então, para vocês entenderem melhor o que o Júlio está falando, tá? Eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? O primeiro exemplo, pessoal, fala assim, quer ver? Determine quantos gramas de substância B podem ser dissolvidos em 100 gramas de água a 60 graus. Pessoal, algumas coisinhas que você tem que ficar atento aqui quando você interpreta, tudo bem? Primeiro, qual temperatura ele deseja? Em quantos gramas de água ele deseja? E qual substância ele deseja saber essa solubilidade? Então, vamos por partes. Primeiro, se ele quer a substância B, eu vou focar minha visão para a linha azul. Eu vou focar no azul, que é o sal B. Certo? Aqui a temperatura é 60 graus. Então, eu vou pegar os 60 aqui embaixo, ó, e eu vou subir até chegar na linha azul. Olha lá, pessoal, ó, subiu 60 até chegar no azul. Por que até o azul, Jura? Porque o azul é a substância B. Chegou ali, eu vou cruzar na intersecção. E eu percebo que ao cruzar a informação, eu dissolvo 80 gramas do B em 100 gramas de água. Como o exercício quer saber em exatamente 100 gramas de água, quer dizer que você achou a resposta.
em 100 gramas de água, dissolve 80 gramas de B a 60 graus. Então, a resposta está aqui, ó. A 60 graus são dissolvidos 80 gramas de B em 100 gramas de água. Certo, pessoal? Então, essa matéria é apenas análise gráfica, análise de diagrama. Tá, pessoal? Então, você tem que focar em qual sal ele pede. Se ele pede o sal B, o A e o C ali está como intruso, apenas informações adicionais. Você vai focar apenas na substância B. Vamos dar um outro exemplo, pessoal? Olha um outro exemplo aqui. Determine quantos gramas de substância C podem ser dissolvidos em 500 gramas de água. Presta bem atenção que agora ele quer em 500 de água a 100 graus centígrados. Tudo bem? Então vamos lá. Se ele quer a substância C, pessoal, é a linha verde. Concorda comigo? Essa linha verde aqui. Qual a temperatura? 100 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a temperatura de 100 e subir até a linha verde. Olha lá, subir e cruzo na intersecção. Cruzando, pessoal, olha que interessante. Eu percebo que também dissolve 80 gramas de C em 100 gramas de água. Então, eu acabei de descobrir que a 100 graus eu dissolvo 80 gramas de C em 100 gramas de água. Porém, pessoal, fica claro uma coisa, ele não quer em 100 de água, ele quer em 500 de água. E aí é só fazer uma regrinha de 3, uma proporcionalidade. Por quê, professor? Vamos lá? Dissolve 80 gramas em 100 de água. Logo, quanto vai dissolver em 500? Então, a gente monta uma regra de 3 assim, ó. A 100 graus, dissolve 80 gramas de C em 100 gramas de água. Quanto dissolveria de C em 500 gramas de água? E aí daria por regra de 3, 400 gramas de C. Então, a resposta, a 100 graus, são dissolvidos 400 gramas de C em 500 gramas de água. Então, essa regra de 3, pessoal, é para forçar aquela... Não seria forçar a palavra certa, né? Mas para aprofundar aquilo que eu falei para vocês em termos de proporcionalidade. Eu sei quanto eu tinha para 100, quanto eu vou ter para 500. Aumentou 5 vezes a quantidade de água, aumenta 5 vezes a quantidade de sal que pode ser dissolvido. Ok? Pessoal, olha esse caso agora que interessante. Agora a gente tem que pensar, tem que viajar um pouquinho, hein? São colocados a 20 graus 12 gramas de B em um frasco com 50 gramas de água. Calcule a massa do corpo de fundo. Então ele já deixa claro que aqui vai ter corpo de fundo. Vai ter uma parte dessa substância B que não vai dissolver em água. Então, primeiro de tudo, eu tenho que descobrir quanto dissolve na água. De que modo? Então vamos lá. Ele fala 20 graus e fala da substância B. Substância B está representada pela linha de cor azul. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar o 20 graus ali embaixo, vou subir até a linha azul e cruzar a informação. Então, vai ficar assim, ó. Subiu, cruzou. Então, eu acabei de descobrir que eu dissolvo 20 gramas de B em 100 gramas de água. Só que o exercício deixa bem claro que eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 50 gramas de água. Eu tenho a metade do que foi dado no gráfico. Então, eu tenho que fazer uma regrinha de 3 ou mentalmente fazer essa conta para saber quanto dissolve em 50 de água. Pessoal, essa conta é super fácil. Se a 20 graus eu dissolvo 20 gramas de B em 100 de água, quanto dissolveria 50 de água? Pessoal, não sei se está muito nítido para vocês enxergar, até peço desculpa, tá bom? Mas em 50 gramas de água, dissolve 10 gramas de B. É 10, pessoal, porque é metade de 20. Se eu tenho a metade de água, o 20 é para 100 de água. Se eu tenho a metade de água, dissolve a metade de B. Então, eu acabei de descobrir que se eu tiver 50 gramas de água, dissolve apenas 10 gramas de B. Só que foi adicionado quanto? Olha aqui, pessoal, foi adicionado 12. 12 é o que adicionou. Então, usa aquela lógica que eu falei lá atrás. Se adicionou 12, desses 12 só dissolve 10, quer dizer que quanto fica sem dissolver? 2 gramas. Porque o 12 é o que adicionou e 10 é o que dissolve. A diferença é o que não dissolve, vira corpo de fundo. Então, a 20 graus, a massa de corpo de fundo de B é de 2 gramas. Porque adicionou 12, dos 12 só dissolve 10, e 2 gramas, então, fica como corpo de fundo.
E assim, pessoal, a gente termina a primeira parte da nossa aula, onde eu quis apresentar para vocês o que é soluções, solubilidade, saturada, insaturada, corpo de fundo, e essa parte de análise de diagrama de solubilidade. Tudo bem? Pessoal, para a gente dar uma pausinha aí, fala aí para mim no chat se vocês estão entendendo, manda um ok para mim, se tudo bem, se vocês têm alguma pergunta, manda aí para mim. Se alguém quiser interagir, fica à vontade também. A Jennifer mandou um ok, obrigado, Jennifer, o restante da galera. Tudo certo, entendi perfeitamente. Obrigado, Diego, Amanda, tranquilo também. Eu Edson, tá também aprendendo? quero registrar que eu entendi tudo. Você entendeu, Só Edson? Ai, que maravilha. entendi. Pessoa aplicada, eu já me inteirei do negócio já. Já estou ficando bom nisso aí. Já vou colocar a parcela certinho para dissolver meu TOD. Exatamente, Edson. Você tem que achar o coeficiente de solubilidade do Todd para dissolver no vinho. Exatamente, eu E aí, entendi Edson, tudo. você já até aprendeu, né? Você já até aprendeu. Se você colocar Todd e tiver corpo de fundo, põe no fogo, pega a leiteira, põe no fogão, deixa esquentar até aquele todo o Todd dissolver. Dissolveu, você deixa resfriar um pouquinho e tome ele sem mexer. Você vai conseguir dissolver o excesso. Fica milkshake quase. Ó. Fica o milkshake quase, exatamente. Viu Olha lá, só? a Marisa colocou, pelo menos o que é saturado, eu entendi. Depois da rodada nas costas, né, Fabrício? Tem fogo, né? É isso aí. Vou desligar o microfone que a minha cachorra aqui já tá dando o ar da graça dela. Tem problema. Eu não sei como as minhas não latiram aqui também ainda, elas estão boazinhas, estão respeitosas aqui, as minhas duas filhinhas aqui. Pessoal, então vamos para a segunda parte da nossa aula, tudo bem? Que agora a gente vai falar, pessoal, de uma parte que eu acho que vai vir com muita força no Enem. Por que, professor, o senhor acha que vai vir com muita força? Eu vou falar para vocês. É óbvio que o tema aí que todo mundo está esperando é alguma coisa associada ao coronavírus ou à pandemia. Tem muitos que até acreditam assim, professor, esse ano não vai pedir muita coisa não. Acho que para o vestibular de 2022 tal, sim, para esse ano a gente acha que não. Mas, pessoal, a gente tem que trabalhar com o óbvio. O mundo parou por causa da pandemia. Então pode ser que alguns vestibulares foquem em pandemia. E uma das coisas que a gente não tem como não focar, pessoal, é principalmente na produção de remédios, vacinas e concentração de álcool gel. Por exemplo, tanto se falou que o álcool para prevenir do vírus, da doença da Covid-19, é o álcool 70%. Mas o que é um álcool 70%? Né? Outro tanto se falou, devemos usar água sanitária na concentração de 0,5% para fazer desinfecções de objeto. Mas o que é 0,5%? Então, pessoal, a concentração de solução, ela permite quantificar, ou seja, calcular o tanto de soluto que pode ser adicionado num solvente para chegar naquela determinada concentração. Então, para preparar um álcool gel 70%, quanto eu tenho que ter de álcool, quanto eu tenho que ter de água? Então, isso se chama concentração de soluções. E aqui, pessoal, vou apresentar para vocês algumas dessas concentrações de soluções. Tudo bem? E a primeira que eu vou apresentar para vocês é a concentração comum, também conhecida como grama por litro. Tudo bem? Pessoal, como o próprio nome já diz, é a concentração mais comum de todas, tá? A concentração comum, pessoal, é a relação, quando eu falar a palavra relação na matemática, entenda como sendo a divisão entre a massa dissoluta em gramas e o volume da solução em litros. Então, vamos entender? Vamos imaginar que eu tenho 1 litro de água. E nesse 1 litro de água, eu jogo 20 gramas de sal. Pessoal, se eu joguei 20 gramas de sal em 1 litro de solvente, eu posso dizer que ali eu tenho 20 gramas por litro. Porque por litro refere-se 1 litro. Então, é só você pegar a grama que você adicionou, 20 gramas no caso, e divide pelo volume da solução, que é 1 litro. Uma vez um aluno me perguntou, professor, mas espera aí, ao adicionar sal na água, não aumentou um pouquinho o volume dessa água? Então o volume não vai ser 1 litro, vai ser 1 litro mais o volume do sal. Só que quando o sal dissolve, pessoal, a variação é tão imperceptível que a gente considera aproximadamente 1 litro. Tudo bem? Então, pessoal, a gente continua aí como 1 litro de referência. Porém, pessoal, podem ficar tranquilo, tá?
No exercício de vestibular, ele vai dar o volume para você ou em ml ou em litro. Se der em litro, já era, só pôr na fórmula. Se der em ml, você tem que transformar esse ml em litro, tudo bem? Então, olha essa situação, problema que eu queria socializar com vocês aqui, tá bom, pessoal? Determine a concentração gramas por litro de uma solução formada por 50 gramas de NaCl dissolvido em 400 ml de solução. Então, pessoal, vamos entender, vamos interpretar. Ele adicionou 50 gramas de NaCl, o NaCl seria o sal, seria o soluto, em 400 ml de solução. Para descobrir a concentração gramas por litro, muito simples. É só você colocar em cima a massa do soluto, que no caso é 50 gramas, e o volume da solução, pessoal, tem que ser em litro. Como aqui foi dado em ml, você tem que transformar esse ml em litro. E 400 ml, pessoal, é 0,4 litro. Então, a gente vai promover da seguinte maneira essa conta, ó. 50 gramas dividido por 0,4. Pessoal, 50 dividido por 0,4 dá 125 gramas por litro. Então, como a gente interpreta? Que em cada 1 litro de solução, eu vou ter 125 gramas de sal dissolvido. Quando ele fala por litro, pessoal, é para 1 litro. Professor, em vez de aplicar uma fórmula, eu posso fazer a famosa regra de 3? Pode, sem problema algum. E pode ter certeza que se for uma questão aberta de segunda fase, ao invés de você usar a fórmula, usar uma regra de 3 e provar para o corretor que você acertou utilizando a regra de 3, ele vai considerar certo, porque você utilizou uma lógica matemática para chegar no resultado. Então, você poderia fazer assim, ó. Se eu tenho 40 gramas em 400 ml, 50 gramas, né? Se eu tenho 50 gramas em 400 ml, quantos gramas X eu vou ter em 1000 ml? Porque 1000 ml é 1 litro. Você vai achar os mesmos 125 gramas por litro. Tá, pessoal? Então, como o próprio nome diz, a concentração comum. E vou além, tá? Gramas por litro, porque na grande maioria das resoluções, o soluto é dado em grama e a solução é dada em litro. Porém, pessoal, ele pode te pedir assim no vestibular, ó. Miligrama por litro. Aí você vai trabalhar em semimiligrama e embaixo em litro. Ele pode pedir no vestibular em quilograma por metro cúbico. Em cima em quilograma, embaixo em metro cúbico. A gente fala que é grama por litro porque é o mais comum que tem. Mas pode ser qualquer unidade de massa, grama, miligrama, quilograma, tonelada. E embaixo pode ser qualquer unidade de volume. ml, litro, metro cúbico. Tudo vai depender do que o exercício quer. Então, se ele fala assim, ó, calcule a concentração em miligrama por litro. Aqui você trabalha em miligrama e aqui você trabalha em litro. Se você tiver uma garrafinha de água mineral aí na sua casa ou aqueles galões de 20 litros, olha lá na composição química da água. Você vai ver que todos os sais que tem ali, bário, vanádio, bicarbonato, sódio, potássio, tudo é dado em miligrama por litro. Então ele fala ali pra gente quantos miligramas eu tenho daquele sal, daquele íon, daquela espécie, para 1 litro de água. Tudo bem? Então isso vem a ser concentração comum ou grama por litro. Tudo bem? Pessoal, vamos lá então para a segunda, densidade. Tudo bem? Pessoal, a densidade é uma das que a gente aprende. Eu comentei da densidade na aula passada. Para quem estava na aula passada, eu até fiz uma brincadeira falando que a densidade era um coração partido, que é massa sobre volume. Então, a densidade é a divisão entre a massa de uma solução e o volume dessa solução. Professor, mas espera aí. Essa fórmula é igual a outra? Não. E aqui está o grande segredo. Na concentração anterior, que eu passei, concentração comum, é a massa do soluto pelo volume da solução. Aqui, pessoal, é a massa da solução pelo volume dessa solução. Então, o que muda, pessoal, da anterior para essa é o seguinte. Na anterior concentração comum, em cima é só a massa do soluto. Na densidade, em cima é a massa da solução. Então, se você tiver 20 gramas de sal e 20 gramas de água, somando dá 40. Então, a massa aqui em cima é 40. Isso que difere a densidade da concentração comum. Tudo bem, pessoal? Então, olha uma situação problema para vocês entenderem. Ó. Uma solução de 200 ml é formada por 20 gramas de soluto
e 200 gramas de solvente. Determine a densidade em gramas por ml dessa solução. Pessoal, se ele quer resposta em gramas por ml, a massa tem que estar em grama e o volume tem que estar em ml. Mas calma. Em cima da massa da solução, pensa conjura. Se eu tenho 20 gramas de soluto e 200 gramas de solvente, quer dizer que minha solução pesa 220. Porque eu falei lá no começo da aula que solução é soluto mais solvente. Se eu tenho 20 gramas de soluto e 200 gramas de solvente, essa solução pesa 220. Opa, saiu aqui. Olha lá, 20 mais 200, 220. E embaixo, pessoal, eu vou deixar em ml, porque ele quer resposta em gramas por ml. Certo? Então, aqui embaixo ficou 200 ml. Pessoal, achando isso aqui, então, a densidade, 1,1 grama por ml. Eu aproveito esse momento, pessoal, para fazer um adendo muito importante, tá? Quanto mais sal você joga na água, mais densa a água vai ficando. Porque você vai jogando mais sal, você vai aumentando a massa dessa solução e aumenta a sua densidade. A água vai tornando, essa solução vai tornando tão densa, tão densa, tão densa, que ela começa a jogar os corpos para cima. É o que acontece no Mar Morto. Alguém já deve ter ouvido falar do Mar Morto, que tem lá na Jordânia, né? O Mar Morto é um mar que ele é chamado Mar Morto porque ele tem tanto sal que impede o desenvolvimento de ser vivo. E o que acontece, pessoal? A água tem tanto sal, que a água é extremamente densa. Tão densa que joga os corpos para cima. Por isso, no Mar Morto, o corpo não afunda, ele permanece flutuando. Porque é uma água que tem muito sal, tendo muito sal, ela é muito densa. Tudo bem? No Termas de Olímpia, pessoal, eles tentaram recriar um Mar Morto lá, né? Eles jogaram sal lá na água, mas o pessoal entra lá, abre os olhos na água, fica com o olho cheio de sal, arde o olho, e é um regaço lá, né? Eu tenho uma história de uma aluna, muito boa, tô vendo o Edson rachando o bico ali. Eu tenho uma história de uma aluna que ela falou assim, professor, você não sabe a cagada que eu fiz uma vez. Falei, que foi? Eu contando a história do Mar Quem Morto, nunca né? provou essa água para ver se era salgada? Vai, vamos lá. Nossa! Quem nunca? Essa história é formidável dessa minha aluna, é formidável. Ela foi no Termas de Olímpia e para ficar com o corpo todo bonitinho, não sei o quê, ela tirou os pelos da perna com cera quente, né? No dia anterior. E aí, o que aconteceu? Ela foi no Termas e vamos conhecer a piscina de água salgada. Só que ela esqueceu que logo que você tira os pelos com cera quente, aquela região fica inflamada, né? Ela fica meio inchada. E entrou na água com sal. Aí ela entrou na água com sal, ela falou, começou a se debater que estava ardendo a perna dela, só que ela não conseguia sair, porque ela não conseguia nadar, porque ela estava flutuando e ela não conseguia pôr o pé no fundo. Ela falou, meu Deus, o que eu faço? Aí começou a gritar, socorro, socorro. Veio o cara lá da guarda, lá que cuida do salva-vida, tirou ela, falou, moça, precisa de alguma coisa? Ela falou, não, moço, obrigado, saiu correndo de vergonha. Olha a presepada dos farofeiros no Termas de Olímpia. Olha o que acontece. Só por Deus. E ela falou, professor, lá é salgado mesmo, e arde, viu? Não vai com ferida lá que arde. Eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Pessoal, mas acho que vocês entenderam a densidade, né? Vamos para a próxima, gente, senão não dá tempo a gente finalizar. Esse que eu queria chamar a atenção de vocês, tá bom, pessoal? Porcentagem em massa. Quando a gente fala a palavra porcentagem, a gente está relacionando para 100. Então, Amanda colocou, já fui com um machucado lá, quase morri. Entendeu, Amanda? A gente fica quietinho para a gente não passar vergonha. Mas arte pra dedéu, não entra com água e sal não, que é arte pra caramba. Pessoal, então o que é porcentagem em massa? É a relação, é a divisão entre a massa do soluto pela massa da solução, nas mesmas unidades, multiplicada por 100. Então, presta bem atenção, pessoal. Para você achar a porcentagem, tanto o soluto como a solução tem que estar na mesma unidade. Como assim, Jura, na mesma unidade? Se o soluto tiver em grama, a solução também tem que estar em grama. Se o soluto tiver em ml, a solução também tem que estar em ml. E assim sucessivamente. Então, vamos dar um exemplo, pessoal. Olha o exemplo que ele vai dar aqui para nós. Ó. Uma solução fisiológica
apresenta concentração de cloreto de sódio na ordem de 0,9%. Porcento é aquilo que relaciona para 100. O próprio nome já fala porcentagem, eu estou relacionando para 100. Então, quando eu falo 0,9%, pessoal, o que eu tenho que entender? Que eu tenho 0,9 partes de sal para 100 partes de soro. Tá, Jura, mas quando você fala parte, você está falando grama, você está falando quilo, você pode entender da maneira que vocês quiserem, desde que a unidade dos dois seja a mesma. Então, se eu falar para vocês que 0,9% é 0,9 grama de sal, é para 100 gramas de soro. Se eu falar que 0,9% é 0,9 quilo de sal, é para 100 quilos de soro. E assim sucessivamente. Então, pessoal, olha o que ele pergunta. Calcule a massa em gramas de cloreto de sódio em 400 ml de soro. E considera que a densidade do soro é 1 grama por ml. Pessoal, quando ele fala 1 grama por ml, o que ele está falando para nós? Que 1 ml desse soro é 1 grama. 2 ml desse soro são 2 gramas. Então, quando ele fala 400 ml de soro, é a mesma coisa que 400 gramas de soro. Então, traduzindo a pergunta dele, ele quer saber quantos gramas de cloreto de sódio tem 400 gramas de soro. E aí, pessoal, é só a gente jogar diretamente na fórmula. Qual que é a fórmula? Porcentagem é a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Então, pessoal, adaptando aqui, vai ficar assim, ó. 0,9 é a porcentagem, a solução 400 gramas, que é o soro, a massa de sal, vou saber, vezes 100. Aplicando essa continha, pessoal, eu vou ter aqui, matematicamente falando, 3,6 gramas de soluto de NaCl em 400 gramas de soro. Professor, eu poderia fazer isso em regra de 3? Poderia. Você poderia até fazer mais fácil por regra de 3. Você poderia fazer assim, ó. 0,9% significa que eu tenho 0,9 gramas de NaCl para 100 gramas de soro, porque é a porcentagem. Logo, quantos gramas de NaCl eu tenho para 400 gramas de soro? Fazendo essa regra de 3, chegaria nos mesmos 3,6 gramas. Então, pessoal, porcentagem é tudo aquilo que relaciona para 100. Jura, mas espera aí. Você falou agora há pouco do álcool gel 70%, que a gente usa lá para desinfecção das mãos, tá? Para prevenir a ação do vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2 lá, certo? O que significa esse álcool gel 70%? Quer dizer que ele tem 70 partes de álcool para 100 partes de álcool pronto. Então, quer dizer que das 100 partes de álcool, 70 é álcool puro, álcool absoluto. 30 partes é água. Porque o álcool gel, gente, ele é feito com álcool e água. Se eu tenho 70 partes de álcool, eu tenho que ter 30 partes de água. Então, 70%, pessoal, quer dizer que eu tenho 70 gramas do álcool puro, a gente chama de álcool absoluto, para 30 gramas de água. Você faz o álcool 70. Aí fala assim, professor, então para que serve o gel? O gel é só para aumentar a fixação do álcool na sua mão. Porque o álcool, pessoal, é extremamente volátil. Você percebe que quando você passa o álcool na mão e não é gel, ele vai embora rapidinho. E se ele for embora rapidinho, não dá tempo dele atuar ao vírus. Então ele precisa ficar um pouco na sua mão para poder atuar no vírus. Por isso o gel faz a fixação do álcool na sua pele para que aí te proteja por um tempo maior. Tudo bem, pessoal? Fiquem tranquilos, já vou dar até um spoiler aqui, tá, Edson? Se eu não me engano, a última aula do curso é comigo. É isso mesmo, Edson, lá em dezembro? É, né? Isso, 1º de dezembro. Pessoal, a última aula do nosso curso, o tema será coronavírus. Eu vou pegar todas as principais matérias de química e a gente vai falar dentro de um mesmo texto que é coronavírus, de como poderia cair isso nos vestibulares para você. Então, eu já estou dando um spoiler para vocês não perderem a aula do dia 1º de dezembro para fechar com chave de ouro. Beleza, Edson? Fechadíssimo. Top. Ô, Edson, já deu o meu horário? Eu posso finalizar rapidinho? Eu atrapalho? Tranquilo, Jura. Aí é com a galera. Galera, o Jura pode finalizar? Posso finalizar, gente? Tranquilinho? Só falta aqui, mas acho que 5 minutinhos eu finalizo, tá bom? Beleza, obrigado, Diego. Vai lá, Jura. Valeu, galera. Ótimo. Pessoal, outro que eu queria falar para vocês seria uma
Vamos dizer assim, seria mais ou menos a mesma coisa que porcentagem, só que em vez de relacionar para 100, eu relaciono para 1 milhão, que é o ppm, partes por milhão. Na porcentagem, eu não relacionei para 100. No ppm, eu vou relacionar para 1 milhão. Então, pessoal, o que é ppm? A fórmula é a mesma da porcentagem. Só que em vez de multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 1 milhão. Então, você vai dividir a massa do soluto pela massa da solução na mesma unidade e multiplicar por 1 milhão. Isso é ppm. O ppm, pessoal, ele é muito usado para medidas muito pequenas dentro de um sistema. Então, por exemplo, eu quero saber quantos vírus estão num determinado parte de ar. Então, a gente utiliza ppm. Eu vou saber quantos vírus tem para 1 milhão de partes de ar, tá? Olha o exercício que ele fala aqui, galerinha. Vamos lá, socializar. São adicionados 100 gramas de gás cloro em 120 mil litros de água de abastecimento público. Calcule a concentração em ppm de gás cloro dissolvido nessa água. Considere que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, 1 ml seria 1 grama. Pessoal, primeiro de tudo, beleza? Quando ele fala 120 litros de água, é a mesma coisa que 120 mil quilos de água. 120 mil litros de água é 120 mil quilos de água. Por quê, professor? Porque 1 litro de água é 1 quilo. Se você pegar 1 litro de água pura e pesar, ele dá exatamente 1 quilo, porque a densidade dele é 1. Isso significa, pessoal, que 120 mil litros de água é 120 mil quilos de água. Só que eu vou ter que transformar esse quilo em grama, porque ele quer a resposta em grama. Então, olha como vai ficar a fórmula, pessoal. Atenção, ó. Em cima, em vez de transformar em grama, eu transformei em quilo. Pode também. Ou os dois em grama, ou os dois em quilo, o resultado vai dar o mesmo. Em cima, eu coloquei 100 gramas em quilo, que dá 0,1 quilo de gás cloro. E embaixo, 120 mil quilos de água. Como está quilo para quilo, é só multiplicar por 1 milhão. Repito. Professor, poderia transformar esse quilo em grama e transformar grama em grama? Sim, o resultado daria o mesmo. Você colocaria 100 gramas em cima e 120 milhões de gramas embaixo. O resultado final é o mesmo. Isso significa, pessoal, que eu tenho 0,8 ppm de gás cloro nas águas de abastecimento público. Significa, então, pessoal, que cada 1 milhão de águas de abastecimento público, 0,8 tem cloro. Ok? Então, ppm é tudo que relaciona para 1 milhão. Certo, pessoal? Que fica bem claro, sempre trabalhando na mesma unidade. Posso trabalhar quilo? Sim, desde que embaixo esteja em quilo. Posso trabalhar em gramas? Sim, desde que embaixo também esteja em gramas. Tudo bem? E para a gente finalizar a nossa aula, pessoal, beleza? Falar da concentração mol por litro. E quando a gente usa essa palavra mol na química, assusta bastante. Pessoal, mol por litro é basicamente a mesma coisa que grama por litro. A diferença é que no grama por litro é o tanto de soluto que tem em gramas por litro de solução. Mol por litro é o tanto de mols que eu tenho do soluto para cada 1 litro de solução. Então, o que muda do grama por litro para o mol por litro é que, em vez de você trabalhar com o soluto em grama, você trabalha com ele em mol. Professor, e como eu trabalho com mol? E a gente precisa daquele conceito da química chamado massa molar. Massa molar, pessoal, é a massa de 1 mol de qualquer espécie química. A gente pega as massas dos elementos na tabela periódica, a gente vai ter uma aula mais para frente exclusiva disso, tudo bem? Mas a gente pega a massa dos elementos na tabela periódica, por exemplo, carbono é 12, oxigênio é 16. A gente soma essas massas para achar a massa molar, que é a massa de 1 mol, tudo bem? Então, a fórmula é a seguinte: número de mol do soluto pelo volume total da solução, ou ainda você pode trabalhar com esse soluto em grama. Massa do soluto em grama, dividido pela massa molar desse soluto. Essa massa molar, gente, é dada em gramas por mol, vezes o volume da solução em litro. Vamos aplicar essa fórmula, que eu acho que aplicando fica mais fácil de entender. Tudo bem? Opa, não, volta. Isso. Pessoal, então olha o que ele fala, ó. Em uma solução de 500 mililitros, parou. Todo mundo já tem que lembrar que 500 ml é meio litro. São adicionados 234 gramas de cloreto de sódio
NaCl. Calcule a concentração mol por litro de NaCl nessa solução, dado a massa molar do NaCl, 58,5 gramas por mol. Pessoal, como ele deu essa massa aqui em gramas, eu vou utilizar então a segunda fórmula. Professor, então o que muda da primeira para a segunda fórmula? Que o soluto aqui é dado em mol e aqui o soluto é dado em grama. Então ele deu o soluto em grama, você usa essa segunda fórmula. Ele deu o soluto em mol, você usa a primeira fórmula. Então vamos lá, ele deu a massa do soluto, deu 234. Esse M maiúsculo é a massa molar, 58,5. E o volume em litros, pessoal, é meio litro, porque 500 ml é meio litro. Fazendo essa conta, então, 8 mols por litro. Significa, então, que cada litro dessa solução tem 8 mols de NaCl. Mas para você entender, pessoal, o conceito de mol, você precisa entender o conceito de massa molar. Massa molar é a massa de um mol da espécie química. Como eu acho essa massa molar, professor? A fórmula não é NaCl. Você utilizando o recurso da tabela periódica, que é dado no vestibular, FUVEST da tabela periódica, VUNESP da tabela periódica, Enem não dá tabela periódica, mas as informações estão contidas no enunciado, por isso o Enem não dá tabela periódica, tá? Você vai pegar a massa do Na na tabela e a massa do Cl e somar. Você vai achar os 58,5. Isso é a massa molar. Então aqui você põe 58,5, meio é o volume em litros e 234 é o soluto, chegando então na concentração mol por litro. Tudo bem? Pessoal, e aí eu passei para vocês as principais concentrações, finalizando a segunda parte da nossa aula e finalizando ela toda também. Na aula que eu passei para vocês, pessoal, em PDF, beleza? Eu tenho alguns exercícios, tudo bem? Vocês podem ficar à vontade para fazer aqueles exercícios, tudo bem? E daqui a pouco eu vou mandar para vocês aí no grupo os slides, o link da aula gravada, caso alguém queira assistir de novo, ou pegar algum trecho que não entendeu. E também vou mandar para vocês o gabarito. Agora, eu não estou me lembrando se eu mandei com gabarito ou não aquela lista em PDF. Eu vou dar uma olhadinha depois, mas eu não sei se tem gabarito. Eu acho que não tem. Se não tem, depois eu mando o gabarito também para a conferência de vocês. Tá bom? Pessoal, então a nossa aula por hoje foi isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade. Edson, palavra aberta aí para você também, meu querido. Aí é com vocês, galera. Alguma dúvida? Aulão. Obrigado. Ah, complicado, né? Outro patamar. Não, imagina, obrigado. Gente, o espaço... Meninos, vocês gostaram? Gente, galerinha, curtiram? A gente não consegue se mexer muito, né, Edson? Mas a gente tenta fazer o melhor. Gente, legal, obrigado. Legal. Júlia, Yasmin, Amanda, Jennifer, muito obrigado, gente. É isso que nos dá... A melhor satisfação é essa. Obrigado mesmo. Obrigado, Yara, Júlia... Gente, isso aí esse é o nosso prêmio, isso aí não tem nada que paga. Obrigadão mesmo, valeu. Olha, eu juro, sem palavras para agradecer, não só mais essa aula, mas a sua presença no nosso projeto. Você é um dos professores que abrilhantam o nosso projeto, que está sempre aí com a gente, firme e forte, abraça as ideias malucas desse seu amigo diretor aqui, e eu só tenho a agradecer de coração pela sua parceria e pela sua participação. Tenho certeza que a gente está fechando. A gente está fechando. Pode falar, Jura, pode falar. Não, você sabe que eu abraço mesmo essas ideias, então as suas ideias malucas batem com as ideias malucas que eu tenho, e se nós tivéssemos tantos malucos assim no Brasil, eu tenho certeza que a gente teria um país bem melhor, porque são dessas maluquices que surgem as melhores ideias e a gente está fazendo bem para a educação e para esses alunos. E tomara que lá na frente, né, a gente tenha um país melhor de pessoas melhores, né? Porque Paulo Freire já falava, né, Edson? A educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo, né? Então essa é a solução que a gente tem. E eu torço por isso, eu torço e agradeço. Nós temos alunos aqui de escolas particulares, de escolas públicas se integrando, e independentemente da origem, de onde eles estão vindo, eu tenho certeza que são alunos que vão realizar seus sonhos e que vão lembrar com muito carinho de todo esse esforço pela educação. É um esforço conjunto que só é possível graças a profissionais engajados como você e graças a alunos tão brilhantes e esforçados que querem realizar seus sonhos. Nada vai me deixar mais feliz do que todos esses alunos que estão aqui hoje
entrarem nas universidades que desejam, que sonham, e que nós, de alguma maneira, tivemos ajudado nesse processo. Acho que é missão cumprida, né? Eu espero de coração que eles não desistam, eu falo isso todos os dias para eles. A gente está fechando uma turminha aí entre 20 e 30 alunos, que eu acredito que são aqueles que vão com a gente até o final, e que com certeza vão colher frutos positivos desse processo e desse ano tão difícil, que é um ano totalmente atípico na humanidade, mas nós vamos conseguir aí alguma notícia boa no meio desse caos. E que essa notícia boa passe pela aprovação deles. Eu acredito que esse é o grande objetivo nosso. E sabe de uma coisa, Edson? Só complementando, você falou uma coisa muito importante. Como você, eu só fui entrar numa escola particular quando eu fui dar aula. Minha vida toda foi dentro de uma escola pública, né? E tanto eu quanto você e tantos outros profissionais, Farisa deve ter sido assim também, a educação foi o principal agente de transformação social nas nossas vidas. Seja socialmente, seja profissionalmente, seja o nosso meio, a nossa network. Então, tudo eu devo à educação. Então, eu falo assim, que dependente de onde você surge, porque ainda existe um preconceito de falar assim, ó, eu sou de uma escolaridade, você é de outra, mas que nesse momento a gente possa apenas ter uma cobrança pessoal. Aquela cobrança de que o meu esforço, a minha dedicação que vai traçar o meu projeto de vida daqui 5, 10, 15 anos. Então, quando eu estudava também na escola pública, eu não tinha muito recurso financeiro para estudar numa escola particular, mas eu tinha em mente que o estudo seria o trampolim mais rápido para eu poder chegar a atingir o ápice profissional. Não vamos dizer ápice, porque eu falo que quando a gente chega num limite profissional que acha que tá bom, a gente começa a regredir. Mas a gente está sempre buscando e fazendo o tanto que a gente gosta. Então eu falo que tudo é válido, né, Edson? Eu fico muito feliz, Jura, de você dizer isso, e eu saber que aqui hoje no nosso grupo tem alunos da escola pública que eu estudei, da José Carlos da Silva de Barbosa. Eu sou de Barbosa, estudei em Barbosa, e fico muito feliz em saber que tem alunos daqui de Barbosa, e que posso dizer para eles que é possível sim, é possível vencer pela educação. É possível você se tornar alguém melhor e ganhar o respeito das pessoas. E eu falo para os meus alunos da escola pública e da escola particular, para sonhar mesmo com a universidade mais alta que você puder, entendeu? Nós não sonhávamos, a minha geração nem sabia o que era FUVEST. Era outra coisa. Eu tive a sorte, a gente brinca, mas foi uma sorte, eu nunca sonhei estar na USP. Para mim foi um presente e um privilégio. E eu desejo isso a todos os meus alunos, que eles sejam acolhidos na universidade pública, que eles possam usufruir da universidade pública, que é uma universidade para todos nós. E todos nós temos competência e capacidade para chegarmos lá. E precisa sonhar, precisa querer. E me alegra muito que eu tenho esses alunos aqui para poder oferecer isso, esses alunos que vêm da escola pública e da escola particular, e tenho profissionais como você, como a Farisa do nosso lado, que abraçam os nossos projetos e que dão força aí para nós ajudarmos esses alunos a realizar o sonho deles. É tudo por causa de vocês, meninos. Não desanimem jamais, porque nós estamos aqui por vocês. Tá bom? Muito bem, Edson. Jura, muito obrigado, meu amigo. Imagina, muito obrigado de coração. Oportunidade, obrigado a todos que esteve até agora, tá, pessoal, ouvindo essas palavras aqui, tá? E se Deus quiser... E é para dar força para vocês. Já falaram tudo, né? Então é só agradecer. Amanhã, dizem que são as mulheres que falam. Amanhã, aula de geografia, galerinha, com o professor Wesley. Estamos juntos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá bom? E eu vou postar o folder lá com a professora Sabrina, dia 16. Jura, meu irmão? Muito obrigado. Grande Tamo abraço, junto. Edson. Tchau, Farisa. Tchau, todos. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, meu filho. Boa noite. Farinha.
Acho que depois o Jura vai postar a aula gravada no nosso grupo, e aí já Tá compartilha. gravando ainda. Isso, eu vou desgravar agora, peraí. Mas... Você posta lá no grupo, né, Jura? Pode deixar. Ele gostou, o Jura gostou de dar o show aí, virou artista agora. Ah, Legal. Tamar, né?